Mateus 14, versículo 22 a 33. Diz assim, ó. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Diga comigo, o vento soprava contra ele. À alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles. Diga comigo, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram, diga comigo, aterrorizados. E disseram, é um fantasma. E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente disse, diga comigo, coragem. Mais uma vez, Jesus disse, sou eu, diga comigo, não tenha medo. Diga comigo, não tenha medo. Essa palavra, ela começa lá no início da Bíblia, ela vai até o final da Bíblia. Não tenha medo. Não tenha medo. Palavra medo, coragem, medo. E eu quero que você preste bastante atenção. Essa palavra vai te ajudar muito. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, diga comigo, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo. Diga comigo, mas quando reparou o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Olha, por favor, abaixa sua Bíblia um pouquinho, daqui a pouco nós vamos concluir. E permaneça o teu espírito aqui, porque nós vamos falar, essa mensagem é uma mensagem, não é uma história, é uma mensagem prática. É uma orientação riquíssima. Observe que, quando Jesus despediu os discípulos, e entraram todos, quantos entraram? Entraram todos no barco, e Jesus permaneceu, que foi orar, e eles já estavam a uma distância considerável, como diz o texto, no meio do mar, no meio das águas, e foram surpreendidos
por uma tempestade, por um vento muito forte. E um vento contrário. Aquela coisa, naquele esforço, aquele sacrifício, aquela dificuldade para poder conseguir prevalecer, seguir. Aí Jesus vem ao encontro deles. Como é que Jesus veio? Andando sobre as águas. Quando avistaram de longe Jesus vindo caminhando sobre as águas, foram aterrorizados, foram tomados por um medo terrível, por um pavor terrível. Eles enxergaram até o quê? Até um fantasma. Eles enxergaram. Olha o que o medo faz com a pessoa. Aí Jesus disse assim: não tenha medo, sou eu. O que Jesus disse? Aí Pedro diz assim: Senhor, se é o Senhor, então diga que eu vá ao seu encontro sobre as águas. Jesus disse: venha. Olha que atitude maravilhosa. Olha que atitude de coragem. Atitude do quê? Olha que atitude de coragem. No meio de tantos lá dentro do barco, grave isso, porque às vezes a gente fica questionando muita coisa e dizendo assim: mas por que na vida do A? Por que na vida do B? Do que na vida... perguntou assim, disse assim: se é o Senhor, então diga que eu vá até o Senhor. Tinha vários, mas um só. E um só desceu do barco, teve a coragem, atitude de coragem, teve a atitude de coragem de descer, tentar pisar sobre as águas, pisou e começou a viver um grande milagre. Quantos viveram isso? Quantos viveram isso? Eu quero que você grave isso, para parar com essa mania de coisa: ai, que injustiça, por que Deus não? Quantos viveram isso? Quantos tiveram coragem de dizer: Senhor, se é o Senhor, então diga que eu vá até o Senhor? Quantos? Um teve aquela atitude de coragem, teve aquela atitude de ousadia. Você vê aqui o que a coragem faz ou leva a pessoa a fazer. Aquela atitude de coragem fez com que ele vivesse algo sobrenatural. Ele começou a viver um milagre sobrenatural. Ele começou a viver algo incrível, algo que ninguém havia vivido. Ele começou a ter uma experiência sobrenatural, porque a coragem dele também foi compatível. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Então, diga que eu vá, venha. Senhor, eu devo fazer isso, venha. Senhor, eu devo ir, vai. Venha. Ele teve a coragem. Estava só ele no barco? Só foi ele. É isso que eu quero chamar a atenção para a responsabilidade individual de cada um. Aquela questão individual de cada um analisar a sua fé, cada um analisar os seus atos de fé, a sua coragem, como é que você está combatendo o medo, porque hoje essa reunião é para combater e repreender o medo, porque o medo tem impedido que muitas pessoas vivam algo sobrenatural. O medo de dar passos de fé, o medo de sair do barco, porque só ele teve coragem de sair do barco. Pelo menos os outros, na hora que viram a coisa começar a acontecer, poderia ter dito assim: opa, vamos nessa, vamos aproveitar, nós também vamos viver esse milagre. O resto ficou tudo lá quietinho. Não é verdade ou não? Sim ou não? O resto poderia ter dito assim: se está acontecendo com ele, vamos viver esse também. Não, a Bíblia não relata isso. Ele teve aquela coragem, ele teve aquela atitude de fé, e ele começou a viver um milagre sobrenatural, algo extraordinário. Amém? Eu volto aqui daqui a pouco. Quero meditar um negócio com você
importante. Primeiro eu vou ler Josué 1. Vem para Josué 1. E depois eu vou ler Crônicas. Só para concluir o raciocínio. Adoro essa mensagem de Josué. Olha para mim. Tem muita gente dentro do barco hoje, viu? Tem muita gente dentro do barco hoje. É para sair daqui e colocar o pé para fora do barco. Amém? Você vai viver sobrenatural. Então, grave, absorva, retenha a palavra e que ela entre no teu espírito, por favor. Todo mundo, bispo, mas todo mundo tem medo? Tem mesmo. Tem mesmo. Tanto é que por isso o Senhor disse, não tenha. Combata. Todo mundo tem medo. Você tem, eu tenho, todo mundo tem. Mas aí, o que vai prevalecer? Vai prevalecer o medo ou vai prevalecer a fé? A coragem. Aí, vou ler mais uma vez essa mensagem aqui, eu amo ela também. O Senhor falando com Josué, grande desafio que Josué tinha pela frente. Não ia ler, mas eu vou ler. Que diz assim, eu vou começar assim no versículo 6. Aliás, vou começar no 5. Tem o 5 aí ou não? Tem? Vou começar no 5. Que diz assim, repita comigo. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Todo mundo quer isso, né? Olha, não adianta lutar. Ninguém vai prevalecer contra você. Ninguém, coloca uma coisa dentro de você. Ninguém vai prevalecer contra você. Pode lutar, pode investir, pode estribuchar, pode espernear, pode fazer, não pode vir com tudo, não vai prevalecer contra você. O Senhor falando para Josué e falando para mim e para você, tá? Quando eu leio assim, isso é para mim, tá falando comigo, tá falando com você. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Diga comigo, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Agora começa a promessa. Essa foi uma promessa, não foi? Sim ou não? Isso é uma promessa? Sim ou não? Agora é sua responsabilidade, minha responsabilidade, responsabilidade de Josué. Diga comigo, seja forte e corajoso. O que é para ser? Forte e corajoso, forte e corajoso, seja forte e corajoso. E lembre-se, faço questão de frisar mais uma vez, esse forte e corajoso não tem nada a ver com aquele forte e corajoso bom de briga. Viu? Que a pessoa assim, não, eu não tenho medo de ninguém, não tenho medo de ninguém. Se precisar sair no pau, no tapa, no braço, eu saio. Não, esse forte e corajoso vai te levar a lugar nenhum. Vai te levar ao fundo do poço. Esse forte e corajoso, para essa área, só vai te levar para o fundo do poço. Forte e corajoso para a vida, forte e corajoso para tomar decisões, forte e corajoso para renunciar, forte e corajoso para tomar atitude, forte e corajoso para seguir em frente quando tem tudo para parar. Seja forte e corajoso para dar passo, seja forte e corajoso e sai para fora do barco. Amém? Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob o juramento aos seus antepassados. Diga comigo, novamente, diga comigo, somente seja forte e muito corajoso. Amém? Olha isso de novo. Olha isso de novo. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Diga comigo, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Quer ser bem sucedido? Quer ser bem sucedido por onde quer que andar? Segredo: não se aparte da palavra. Quer ser bem sucedido em tudo que você fizer? Não se aparte da palavra. Não é nada que você fizer
é o que vai fazer lá fora, é o que vai fazer com que você seja bem-sucedido. O que vai fazer com que você seja bem-sucedido é justamente a sua capacidade de fazer o que tem que ser feito, mas não se apartar, não se desviar. E olha que coisa linda, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Diga comigo, não deixe de falar as palavras deste livro. Outra tradução, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não aparte da tua boca, medita nele de dia e de noite, porque só assim fará você prosperar. Entendeu? Não aparte da tua boca, não tira da tua boca. Por isso que você tem que ouvir a palavra, você tem que gravar a palavra, você tem que fazer uso da palavra. É isso que te fortalece, é isso que faz com que você seja bem sucedido. Ó, não aparte da tua boca, não aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, porque só assim fará prosperar o teu caminho. E mais, prudentemente te conduzirás. Mais isso ainda, você vai se conduzir com prudência, você vai se conduzir com sabedoria. Amém? Deixa eu concluir a leitura, que eu já fiz o que eu falei agora, eu já passei lá na frente. Volta aqui, por favor. Não deixe de falar a palavra deste livro da lei, diga comigo, e meditar nelas, de dia e de noite. Ó, pessoal, ler é uma coisa. Eu li toda a Bíblia. E daí? Meditar é outra coisa. A palavra não foi feita para ler, ela foi feita para meditar. A palavra não é para ser simplesmente lida, é para ser meditada. Sabe, você meditar nela, a sua mente processar aquilo, você estar em... Não tem gente que faz meditação por aí? Sim ou não? Sim ou não? Nós cristãos fazendo meditação na palavra. Não tem aquele que cruza as perninhas assim e fica... O que você está fazendo? Meditando. Não vai acrescentar não, mas ele está meditando. Entendeu? Esse meditar vai acrescentar. Entendeu? Nós estamos meditando na palavra. É os pensamentos de Deus, é como Deus trabalha, é como Deus age, é como Deus pensa. Amém? Parei aonde? 8. Terminei? Aí diz assim, eu vou dar sequência. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Diga comigo, só então. Isso aqui responde mais uma coisa importante, tá? Eu vou na igreja. Eu frequento as reuniões. Mas é sobre isso que está falando? Não. Eu tenho que meditar, eu não posso apartar da minha boca. Eu tenho que ser forte, corajoso, me conduzir em cima dela. Ser forte, corajoso, medita nela de dia e de noite. Não aparte da tua boca, não aparte da tua boca. Só então, só assim, só então prosperarão, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém? Aquilo que a gente acha que muitas vezes é uma perda de tempo, é justamente ao contrário. É justamente ao contrário. Aquilo que a gente acha que eu não tenho tempo para fazer, é justamente ao contrário. Eu sempre digo, eu já até escrevi sobre isso. O que a pessoa acha que é uma perda de tempo não é perda, é acelerar o tempo, é adiantar, é seguir, é não parar, é não retroceder. Amém? Não fui eu que lhe ordenei, diga comigo, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor teu Deus, diga comigo, estará com você por onde você andar. É forte, não é? Sim ou não? Agora eu vou concluir mais uma leitura que eu quero fazer com você, que está em 1 Crônicas 22. 1 Crônicas 22.
Amém, pessoal? Ó, por favor, coloca o teu espírito aqui. Você não vai ser bem sucedido se você não quiser, de verdade. O teu espírito não vai mudar se você não quiser. A parte de permitir, a parte de permanecer, trazer o teu espírito aqui, comer o que vai sair do altar, é com você. Está todo mundo no mesmo barco. A promessa é para todos. A palavra é para todos. Mas aí é a capacidade de cada um de absorver, de pegar o espírito. Eu estou falando agora. Eu vou falar de duas coisas que eu quero que você preste muita atenção e não fique confusa para você. Que eu vou voltar na história do medo. Nós vamos voltar na coragem e no medo. A coragem fez com que Pedro vivesse um milagre extraordinário. Amém? E o medo fez com que aquele milagre cessasse. A coragem fez com que Pedro vivesse um milagre extraordinário. E o medo fez com que o milagre cessasse. Amém? Então por isso que você está atento. Porque às vezes a pessoa ele fala assim, ó. Às vezes a pessoa fala assim, mas Deus mandou eu fazer, Deus mandou eu ir, e aí agora eu estou me afundando. Porque o texto que nós vamos concluir a leitura, quando o Senhor disse venha, e ele se encheu de coragem, ousadia, não quer saber se alguém fez isso ou não fez, se deu certo para alguém ou não deu, para mim vai dar. Se o Senhor falou venha, eu vou, e ele desceu e pisou nas águas e começou a viver aquele milagre sobrenatural, ele viveu algo que ninguém viveu. Só que ao mesmo tempo, a Bíblia diz que o vento soprou, e ele se atentou ao vento, tirou os olhos de Jesus, se atentou ao vento, e o milagre cessou. Amém? Ele tinha que ter permanecido com foco onde ele estava. Entenda essa leitura aqui, porque eu vou fechar tudo e você vai entender o raciocínio da palavra. Versículo do 6 ao 8, 1 Crônicas 22, 6 a 8. Davi mandou chamar o seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: meu filho, diga comigo, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus. Mas veio a mim esta palavra do Senhor: você matou muita gente e empreendeu muitas guerras, porque por isso não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Vem para o 11. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme Ele disse que você faria. Que o Senhor lhe dê prudência e entendimento. Diga comigo, que o Senhor lhe dê prudência e entendimento, para que você obedeça a lei do Senhor, o seu Deus. Eu vou repetir esse versículo. Peça isso todos os dias. Faça desta palavra a sua oração. Diga comigo, que o Senhor lhe dê prudência e entendimento, para que você obedeça a lei do Senhor. O seu Deus, quando Ele o puser como líder de Israel, e você prosperará. Diga comigo, e você prosperará, se for cuidadoso. Vou repetir novamente, e você prosperará se for cuidadoso. Diga comigo, em obedecer aos decretos e às leis
que o Senhor, o Deus de Israel, por meio de Moisés, o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. Diga comigo: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime. Mais uma vez, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime. Lembra que eu sempre digo aqui que as pessoas não perdem, elas desistem? Sim ou não? Seja forte e corajoso, não desanime. Não desanime, não tenha medo, não desanime. O projeto é grande, a obra é grande, mas seja forte, seja corajoso, não desanime. Sabe a parte que me encanta aqui, que eu quero pegar e fechar o raciocínio da palavra? Volta por favor a Mateus 14, 22 a 23. Vou concluir o raciocínio. Venha, 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, diga comigo, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, diga comigo, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por quê? Porque duvidou. Amém? Aprendemos que ser forte e corajoso, e todo o forte e corajoso que nós meditamos ali, todo o forte e corajoso que nós vimos, é forte e corajoso para crer, cumprir e fazer a vontade de Deus, de agir pela fé. Não é o forte e corajoso para brigar. O forte e corajoso que nós aprendemos aqui é o forte e corajoso para crer na palavra, para obedecer a palavra. É o forte e corajoso para não desanimar no meio do caminho. É o forte e corajoso para meditar continuamente, não apartar da tua boca, não apartar da tua boca a palavra. Nós aprendemos que o ser forte e corajoso, a coragem, faz com que a pessoa viva milagres, provoque milagres extraordinários, que ela viva o sobrenatural. Amém? E o medo? E o medo? E a distração? E a distração? Porque quando a pessoa ele se distrai, quando a pessoa ele coloca os olhos no lugar errado, quando a pessoa deixa de olhar para Jesus, porque ele estava com os olhos fitos em Jesus, focados em Jesus, quando ele tirou os olhos de Jesus, ele foi se atentar ao vento, o que começou a acontecer? O que ele começou a fazer? O que começou a acontecer com ele? Começou a se afundar. O milagre foi interrompido. Aquele milagre sobrenatural que ele estava vivendo foi interrompido, porque quando Jesus disse venha, e ele permaneceu com seus olhos em Jesus, focado em Jesus, focado no venha de Jesus, ele estava vivendo, ele já estava vivendo o sobrenatural no meio de tantos. Só ele teve a coragem de botar o pé para fora, só ele saiu para fora do barco, só ele teve a coragem de ter aquela atitude sobrenatural que fez com que ele vivesse um milagre sobrenatural. Mas quando ele deixou de olhar para Jesus e foi se atentar ao vento,
o milagre foi interrompido. E ele começou a se afundar. E aí, gritou para Jesus socorrer: salva-me, Senhor. O Senhor o socorreu, tomou pela mão, mas disse a ele o quê? Homem de pequena fé. Por que o Senhor mandou eu ler o resto? Porque primeiro Josué tinha um grande desafio pela frente. E certamente, o novo que provoca aquele desconforto em todo mundo, sabe? O novo desafio, nova empreitada, novos projetos, provoca aquele desconforto em todo mundo. E aí, veio a palavra do Senhor, a promessa a Josué: ó, é o seguinte, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Não, ninguém vai prevalecer contra você. Não te deixarei, não te desampararei. Mas tem uma coisa: seja forte e seja corajoso. Não aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, porque só assim fará prosperar o teu caminho. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, seja forte, corajoso. Amém? Forte, corajoso. Tem gente que muitas vezes está deixando de viver coisas incríveis, de ver o sobrenatural, de viver milagres que nunca viveu, porque o medo tem impedido que muita gente tome atitudes importantes. O medo tem impedido que muitas pessoas continuem olhando para Jesus. O medo faz com que a pessoa enxergue as coisas de forma distorcida. Era Jesus que estava vindo, eles estavam enxergando o quê? O que fez isso com eles? O medo distorceu a visão deles, eles tinham uma visão distorcida da situação. O medo cega. Diga comigo, o medo cega. Diga comigo, o medo tira a inteligência. O medo cega a pessoa, o medo tira a inteligência da pessoa. A pessoa pode ser até inteligente, mas o medo faz com que essa inteligência se torne limitada. Ela passa a enxergar as coisas de forma completamente distorcida. Aquilo vai crescendo dentro dela, amarra ela, faz com que ela se torne uma pessoa inerte. Observe, vou repetir isso mais uma vez: o barco estava cheio, tinha muita gente dentro do barco, mas um só teve a coragem de dizer: Senhor, diga que eu vá. Um só teve a coragem para tirar o pé para fora do barco e ter aquela atitude de fé, crendo que Jesus, o venha de Jesus ia funcionar na vida dele, que ele ia viver algo sobrenatural. Será que esse venha não tem sido dito para muitos? Venha que você vai viver o que você nunca viveu. Venha que você vai viver o sobrenatural. Bispo, e se as coisas não der certo? Depende. Sabe por que eu pedi para você ler aquela parte da construção do templo de Salomão? Sim ou não? Sim ou não? Você prestou atenção ou não? Essa última leitura de Crônicas. Sabe por quê? Porque olha que coisa linda. Fique em pé, por favor. Dá uma esticadinha. Dá uma alongadinha. Dá uma alongadinha. Isso. Legal? Sim ou não? Ixi, eu falei só alongar, não precisa bocejar, não precisa. Legal? Por favor, senta de novo agora. Isso. Só para você não perder a parte final. Só para você não perder, é a melhor parte. É a melhor parte. Sabe? Olha para mim, por favor. Nós falamos até agora de medo e? A coragem provoca o sobrenatural. A coragem agida de forma espiritual, inteligente, faz com que você viva o sobrenatural. O medo, o que o medo faz? Anula o milagre. Anula, você pode até... Mas estava dando tudo certo, de repente para analisar para onde você está olhando. Foi surpreendido por um vento mais forte, mas agora a parte que eu quero finalizar. Repita essa palavra comigo: maturidade espiritual
Sabe por que nós temos batido tanto acerca de comunhão com Deus? Comunhão, porque eu falei no início da reunião de José. José teve uma revelação incrível sobre a comunhão com Deus. Daniel teve uma revelação extraordinária, comunhão com Deus. Moisés, Josué, comunhão com Deus. Fecha aqui, por favor. Acompanha comigo agora. Esse texto que eu li de Crônicas para você, Davi se preparou para construir o templo. Davi se preparou, organizou, arrecadou, juntou, fez o projeto, fez para construir um templo para o Senhor, cheio de sonhos. Eu vou realizar essa obra grande para o Senhor. Tanto é que ele mesmo fala, essa obra não é para a mão de homens, eu vou construir essa obra que nós estamos realizando, é para Deus. Cheio de projetos, cheio de sonhos, se organizou para realizar. Depois de tudo pronto, tudo organizado, sabe o que Deus disse para ele? Sabe o que Deus disse para ele? O que nós lemos: não vai ser você que vai construir. Não será você que vai construir, vai ser o teu filho. Sabe por quê, filho? Você fez muita coisa, tem muito sangue envolvido nas tuas mãos, e não é você que vai levantar esse templo, vai ser Salomão. Chamou Salomão, transmitiu o recado para Salomão, disse para Salomão: Salomão, você vai realizar essa obra. Seja forte, seja corajoso, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com a vontade do Senhor. Peça entendimento, discernimento para fazer a vontade do Senhor. Sabe o que é lindo? Repita essa palavra comigo: maturidade espiritual. Davi fechou o coração para Deus? Mas que absurdo, foi eu que preparei tudo, o projeto foi eu que criei, eu que arrecadei, eu que fiz tudo, agora eu não vou poder realizar, o Senhor está dando a outro. Não, continua amando, adorando, glorificando ao Senhor. Eu organizei, eu fiz, está aqui esse projeto. Mas não é você que vai realizar, não tem problema, Senhor, eu sei que o Senhor tem outros comigo, o meu filho vai realizar, vai construir. Maturidade espiritual. E para isso é importante o seguinte: quando a pessoa está em comunhão com Deus, ele começa um projeto, e não é desculpa, aquela desculpa assim, a pessoa fala assim: eu comecei algo, não era para eu fazer, não. Eu comecei algo, eu vou fazer, eu tenho um projeto para realizar, eu tenho algo para executar, e eu vou à luta e vou fazer. Se Deus não tiver isso comigo, Ele vai falar comigo, amém, não vai ser perdido o que eu fiz, não vai ser perdido o que eu realizei, Deus vai dar sequência, e vai continuar a obra comigo, e a obra que Ele tem dentro dos propósitos dEle, amém? Maturidade espiritual, mas tudo isso é da comunhão para com Deus. Entendeu ou não? Você acha que foi perdido toda a organização que ele fez, toda a preparação que ele fez para construir o templo? Foi perdido? Sim ou não? Não foi perdido. Só que ele entendeu, deu condições a Deus. É perdido quando a pessoa não tem comunhão com Deus, que ele quebra a cara. Mas quando a pessoa tem comunhão com Deus, o Senhor chega, como chegou para ele, e diz assim: filho, maravilhoso tudo que você fez. Está tudo certo, você organizou tudo, preparou tudo como eu queria, só que não é você que vai executar, quem vai executar é o seu filho, Salomão. Se revoltou? Fechou o seu coração? Brigou com Deus? Não, continuou amando, adorando, glorificando ao Senhor, e foi até os últimos dias da sua vida abençoado por Deus. Amém? Isso se chama maturidade. Isso se chama andar nos propósitos de Deus, caminhar nos propósitos de Deus, porque quando a pessoa está em comunhão com Deus, nada do que ela faz é perdido, nada do que ela faz é prejuízo. Muitas vezes até aquilo parece que ela iniciou, mas não concluiu, tem um propósito por trás daquilo. Deus vai reverter tudo aquilo, vai converter tudo aquilo, vai transformar em bênção ainda na sua vida e em propósitos dele. Amém? Fique em pé, por favor, agora. Sabe, eu quero que nós vamos orar hoje,
E nós vamos orar. Todo o início, toda a parte principal da mensagem é falando de medo. O medo deve ser intensamente combatido. Intensamente combatido. Como eu disse, o medo tira a inteligência. O medo cega a pessoa. O medo faz com que a pessoa não reconheça Jesus. O medo faz com que a pessoa não reconheça Jesus. Ele não consegue nem reconhecer Jesus. O medo faz com que a pessoa ele deixe de tomar atitudes importantes. Por quê? É o medo. Medo de começar, medo de não dar certo, medo de não concluir, medo de dar um passo de fé, medo de pedir e não receber. Tem gente que nem pede, sabia? Sabia que eu já ouvi isso ou não? Eu não tenho nem coragem para pedir. Se eu pedir e não receber, eu vou ficar frustrado. Puxa vida! Então é melhor nunca pedir. É melhor nunca pedir. É isso? Sim ou não? Sim ou não? Medo. O medo, você tem sonhos. E muitas vezes o medo faz com que você se torne inerte. O medo impede que você tome decisões, que você dê passos de fé. O medo faz com que você, numa atitude de coragem, você começasse a viver um grande milagre. De repente para de olhar para Jesus e começa a olhar para o vento. Qualquer notícia ruim que vem, aquilo já toma conta do seu espírito, aquilo já toma conta do seu coração. E a pessoa vai ficando tão... Você acredita que eu já atendi pessoas que ele vê uma reportagem da crise em outro país, ele já fica apavorado aqui? Sim ou não? Apavorado aqui, porque ele já viu uma reportagem de uma crise que está em outro país. Ixi, isso aí vai vir. Olha, já começa a tomar posse de coisa que está tão distante daqui. Amém? Amém? Você vai combater hoje. Nós vamos orar e nós vamos repreender hoje. Estou com medo de não dar certo, bispo. Que medo? Sua vida está na mão de quem? Estou com medo de não conseguir, bispo. E daí? Sua vida está na mão de Deus. A gente não tem prejuízo com Deus. Ou tem? A gente tem prejuízo com Deus? Você sabia que o prejuízo que você tiver aqui, Deus te ressarce em dobro, em triplo, em 10 vezes mais ali na frente? Você sabia disso? Ainda que você tivesse um pequeno prejuízo aqui, você é ressarcido. Lembra? Diga comigo: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Parece que eu tive anos de perda. Não, restituir-vos-ei até os anos. Anos. Não tem prejuízo. É aquela coisa da gente confiar em Deus, colocar a vida da gente nas mãos de Deus. Tira o pé do barco. Medo de executar projetos, medo de projetos novos. Tem gente que quer fazer tanta coisa e está com medo de dar o passo de fé. Medo na vida sentimental, medo na vida profissional, medo de situações judiciais, medo, e está travado, apavorado com medo do futuro. O futuro não pertence a você? Ou pertence? O futuro pertence a você? O seu futuro depende só de você? Uma parte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, porque assim fará prosperar o teu caminho, e mais prudentemente te conduzirás. Ninguém vai prevalecer contra você todos os dias da tua vida.
Sabe quando o Senhor disse isso a Josué? Ele disse: como eu fui com Moisés, eu serei contigo. A mesma coisa ele está dizendo para mim e para você: como eu fui com Moisés, como eu fui com Josué, eu sou com você. Amém? Josué está aqui? Moisés está aqui? Quem está aqui? Nós. Ele é conosco. A promessa que foi feita a Josué é nossa. Não há parte da tua boca, não tenha medo. Seja forte, seja corajoso. Não tenha medo de não acontecer, não tenha medo de não dar certo. Ah, bispo, mas se eu começar a ir e Deus falar não é isso, o que tem? Você perdeu? Você não vai perder não. Davi começou todo o projeto, ele criou, o projeto veio na cabeça dele, a ideia para executar, ele começou a arrecadar, ele começou a criar, aí fez tudo certinho como Deus queria que ele fizesse. Como Deus queria que ele fizesse. Aí o Senhor vem e diz assim: só que não é você que vai executar, vai ser seu filho. Amém? Qual o prejuízo? Qual o prejuízo? Nenhum. A gente é que faz umas coisinhas assim, faz um gigantão, põe peso nas coisas. A gente é que coloca peso nas coisas. Somos nós que colocamos peso, e temos que aprender a tirar o peso das coisas. E Davi está dando esse exemplo. Amém, Senhor. Minha parte eu fiz tua vontade, sei que nada foi perdido, e o Senhor tem outros propósitos comigo, e eu vou seguir em frente. Amém? Bem resolvido, maturidade. Mas o medo pode permanecer aí dentro? Sim ou não? Não, ele não pode. Ele não pode. Deus quer que você viva coisas sobrenaturais. Deus quer que você viva o sobrenatural. E por isso, você tem que começar a combater. E a gente começa a combater em oração. A gente começa a rejeitar. Eu não aceito medo. Eu não aceito essa dúvida. Eu não aceito esse medo de tomar uma decisão importante, de dar passo de fé. Eu não aceito esse bloqueio, essa coisa que me apavora, esse medo do amanhã, esse medo de ficar doente, esse medo de perder minha família, esse medo de perder meu casamento, esse medo de não prosperar, esse medo de não vencer, esse medo de não passar, esse medo de... E aí vai, cada um tem o seu medo. Eu tenho medo de não ser feliz. Com Jesus é possível não ser feliz? É possível? Não, não é. Não estou falando não de frequentar uma igreja. Eu estou falando de um relacionamento com Deus, da qual o Espírito Santo de Deus, como Paulo dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A pessoa é completa. Tudo que a pessoa precisa, ela é suprida. Amém? Então, nós vamos orar. O medo não vai te afundar, vai? Não. Diga: eu não aceito o medo dentro de mim. Eu não aceito a incredulidade. Eu não aceito a dúvida. Diga em nome do Senhor Jesus. Diga: eu vou viver o sobrenatural de Deus. Diga: eu vou viver coisas que eu nunca vivi. Diga: eu vou continuar olhando para Jesus. Diga: quando o vento soprar mais forte, eu não vou tirar os olhos de Jesus. Porque se o vento soprar mais forte, você não tirar os olhos de Jesus, não vai acontecer nada. Você vai continuar vivendo o milagre. O problema é quando a gente tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o vento. A gente perde o foco. A gente perde a visão. Amém? Então você vai orar nesse sentido. E essas palavras que eu fiz você repetir agora, são palavras que você vai usar agora. Eu não aceito, eu rejeito o medo, eu rejeito a dúvida, eu rejeito a incredulidade. Eu não vou ser uma pessoa incrédula. Eu quero viver o sobrenatural de Deus, e eu vou viver o sobrenatural de Deus. Eu combato. Fala com Deus agora e fala: Senhor, eu quero uma faxina dentro de mim hoje. Eu quero uma limpeza dentro de mim hoje. Eu quero que o Senhor arranque de dentro de mim hoje, porque eu estou rejeitando esse sentimento. Eu estou rejeitando o medo, rejeitando a dúvida, rejeitando a incredulidade.
incredulidade, o medo de não vencer, o medo de não ser feliz, o medo de não acontecer na minha vida, o medo de dar passos de fé, em nome do Senhor Jesus, combata agora esse medo, combata e diga: eu não aceito esse sentimento dentro de mim, esse sentimento não vai anular a minha fé, esse sentimento não vai bloquear a minha fé, em nome do Senhor Jesus, combata, diga em nome do Senhor Jesus, fala com medo, fala com a dúvida: eu não te aceito, medo, dúvida, incredulidade, eu não te aceito dentro de mim, eu não aceito esse bloqueio que muitas vezes me tira a inteligência, esse bloqueio que muitas vezes faz com que eu enxergue as coisas de forma distorcida, eu não aceito, eu vou enxergar as coisas com os olhos da fé, eu vou viver o sobrenatural de Deus, eu vou viver coisas incríveis, em nome do Senhor Jesus. Oh meu Deus, faça uma limpeza dentro do teu povo, faça uma limpeza, Senhor, faça uma limpeza, meu Pai, internamente, faça uma limpeza, arranca o medo, arranca a dúvida, arranca, meu Deus, a incredulidade. Muitas pessoas, Senhor, têm prevalecido o medo de não vencer, o medo de não acontecer, o medo de não passar, o medo de ficar doente, o medo de morrer, o medo de não prosperar, o medo de não realizar os sonhos, o medo, oh meu Deus, arranca esse sentimento de dentro dela, arranca, meu Deus, arranca esse sentimento, faça uma limpeza, faça uma faxina dentro dela, faça, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos todo sentimento, nós repreendemos todo pensamento de incredulidade, de dúvida, em nome do Senhor Jesus. Deus não nos deu espírito de temor, Deus não nos deu espírito de temor, está escrito. Então, meu Deus, arranca de dentro do teu povo, arranca todo sentimento que não provém do Senhor, arranca, Senhor, a dúvida, arranca a incredulidade, arranca o medo, arranca, Senhor, arranca. Eu determino em nome do Senhor Jesus que saia dos pensamentos, saia dos sentimentos, saia do coração dela, saia do íntimo, saia agora todo sentimento, em nome do Senhor Jesus. Diga comigo assim, coloca a mão na sua cabeça e diga comigo assim, diga: Senhor Jesus, passa do teu sangue sobre a minha mente, sobre o meu coração. Diga: Senhor Jesus, diga: eu não aceito a incredulidade, o medo, a dúvida. Diga: eu não aceito. Está escrito que o Senhor não nos deu um espírito de temor. Eu rejeito agora todo espírito de temor, todo espírito de temor, todo espírito do medo, todo espírito da dúvida. Diga: eu te rejeito, eu te repreendo da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Diga: em nome de Jesus. Tire a mão da tua cabeça e diga: em nome de Jesus. Diga, coloca a mão no seu coração, diga: Senhor, passa do teu sangue sobre o meu coração. Diga: passa do teu sangue sobre os meus sentimentos. Diga: arranca todo e qualquer sentimento que é contrário à fé. Diga: eu rejeito agora todo sentimento, todo e qualquer sentimento de incredulidade, de medo, de dúvida. Diga: em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tire a mão e diga: em nome de Jesus. Diga, volta a mão na sua cabeça agora, diga: em nome do Senhor Jesus, eu profetizo o espírito da coragem, o espírito da fé, o espírito da ousadia. Diga: o que eu não posso, Deus fará. Diga: Deus é comigo. Diga: em nome do Senhor Jesus. Diga: eu tomo posse da palavra que foi dada a Josué. Diga: eu não terei medo. Diga: eu vou me esforçar, eu serei forte, eu serei corajoso. Diga: eu não vou apartar da minha boca o livro desta lei. Diga: eu vou meditar nele de dia e de noite. Diga: eu vou prosperar. Diga: eu vou prosperar. Diga: minha vida vai prosperar em todas as áreas, em todos os sentidos. Diga: em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão no seu coração, com os olhos fechados, por favor. Diga: eu vou viver
o sobrenatural de Deus. Diga: eu não vou olhar para o vento, eu não vou olhar para o tempo, eu não vou olhar para as tempestades. Diga: eu não vou olhar para os problemas. Diga: eu vou permanecer com os meus olhos no Senhor. Grave isso. Não abra os seus olhos. Grave isso. Permaneça com os seus olhos em Jesus. Bispo, mas a tempestade está grande, o vento está soprando forte. Não! Permaneça com os seus olhos em Jesus. Permaneça com os seus olhos em Jesus, nas promessas dele. Tudo que nós lemos hoje, outros já viveram e já passaram por isso. E Deus foi com eles. Eles venceram, foram aprovados, prevaleceram. O mesmo vai acontecer com você. Deus não vai te desamparar. Ele diz a você: como eu fui com Moisés, como eu fui com Josué, assim serei contigo. Eu não te deixarei e não te desampararei. Não vou te desamparar. Mas esforça-te, tenha bom ânimo, tenha coragem. Não te pasme nem te espantes. Medita na minha palavra de dia e de noite. Não aparte da tua boca essa palavra. Não aparte da tua boca essa palavra. Porque só assim prosperarás e prudentemente te conduzirás. Não deixe mais o medo tomar conta de você. Não deixe mais o medo tomar conta de você. A sua vida está nas mãos de Deus. E quando a sua vida está nas mãos de Deus, e a gente permanece com os olhos focados em Jesus, nós estamos seguros. Nós estamos seguros. Estamos num lugar seguro. Não tem prejuízo. Não tem retrocesso. Não tem. Porque até aquilo que aparentemente foi prejuízo, foi retrocesso. Até aquilo que parece ser, você é restituído. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Por isso, se preocupe com uma coisa. Se preocupe em viver essa fé. Olha o conselho de Davi para Salomão: filho, peça discernimento, peça sabedoria para fazer a vontade do Senhor. Peça discernimento, peça sabedoria para fazer a obra do Senhor. Porque você será bem sucedido. Você será abençoado. Se encha de coragem e fale para você mesmo: não tem como você perder. Com Jesus não tem como você perder. Com Jesus não tem como você afundar. Coloca isso no teu espírito. E por favor, seja aquele que teve a coragem para botar o pé para fora do barco. Seja aquele que teve a coragem para botar o pé para fora do barco. Coloque o pé para fora do barco. Coloque o pé para fora do barco. Seja aquele que teve a coragem. Coloque o pé para fora do barco. Você vai viver coisas incríveis. Você vai viver o sobrenatural. E quando você colocar o pé para fora do barco e começar a viver o sobrenatural, o vento soprar um pouco mais forte, não olhe para o vento, continue olhando para Jesus. Porque é Ele que vai te sustentar. Toma posse do espírito de coragem, de força, de fortaleza. Diga: eu tomo posse do espírito de coragem. Eu tomo posse do espírito de força, de fortaleza, de coragem, de ousadia. Lembre-se que a Bíblia diz lá em Timóteo: Deus não nos deu o espírito de temor. Deus não nos deu o espírito de temor, mas de coragem, de ousadia, de fortaleza, de moderação, de equilíbrio. Quão grande é o teu amor. Coloca isso no teu espírito. E prepara o teu espírito para... Nós vamos participar da ceia. Prepara o teu espírito. Eu quero que você, agora com seus olhos fechados, você vai dizer assim: esse medo que até então me acompanhou não vai me acompanhar mais. Nunca mais terei medo. Medo de nada. Medo de absolutamente nada. Porque a minha vida está nas mãos do Senhor. Ele é comigo. Ele é comigo e Ele vai me dar vitória. Cada batalha é uma nova vitória. Cada vento forte é mais uma experiência sobrenatural que eu vou viver. Toma posse do espírito de fortaleza. Toma
Toma posse do espírito de coragem. Toma posse do espírito da fé. Toma posse do espírito da fé. Você vai dizer: eu tomo posse do espírito da fé, do espírito da coragem, do espírito da fortaleza. Porque eu vou viver o sobrenatural. Eu vou viver o sobrenatural de Deus. Eu viverei o sobrenatural de Deus. Eu viverei. Diga isso. Repita comigo. Diga: eu viverei. Diga mais forte. Diga: eu viverei o sobrenatural de Deus. Diga: eu viverei milagres extraordinários. Diga: eu viverei experiências incríveis com meu Deus. Você vai viver. Você vai viver. Coloca isso no teu espírito. Lembre-se que a promessa, ela veio e disse assim: olha, eu serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Mas tão somente esforce, tenha muita coragem, tenha muito ânimo, tenha muito ânimo, porque você vai viver coisas incríveis. Faz o sol brilhar outra vez. Senhor meu Deus, obrigado por essa mensagem, Senhor. Nós fechamos esse momento e vamos participar da tua ceia. O teu sacrifício não foi em vão em nossas vidas. Não, Senhor. Nós cremos. Diz a tua palavra que o Senhor já nos deu tudo que nos diz respeito à vida. Tudo. Diz a tua palavra, Senhor, que o Senhor já conquistou tudo. E nós cremos nisso. E tomamos posse daquilo que o Senhor conquistou por nós. O preço que o Senhor pagou foi muito alto. E nós cremos nisso. E vivemos essa fé. Fé esta que o Senhor deixou o exemplo quando passou por aqui. Consagra os elementos da ceia. Que cada pessoa que participar da ceia hoje, que ela seja revestida pelo teu Espírito, que ela seja possuída pelo teu Espírito, que ela seja possuída pelo Espírito Santo, na sua total plenitude, e que ela seja revestida de força, de coragem, de ousadia, de fé, de temor, que ela seja revestida de inteligência, de capacidade, porque o teu Espírito, na sua total plenitude, faz do homem natural um homem incrível, vivendo coisas sobrenaturais. E nós cremos nisso, Senhor. Eu oro desde já e peço: consagra os elementos da ceia. Consagra. E que haja uma renovação no espírito, uma renovação na fé, uma renovação completa na vida de cada pessoa que está nesse lugar, nesse domingo, Senhor. É o que eu peço e desde já lhe agradeço. Amém? E graças a Deus. Os obreiros vão servir a ceia. Você vai receber a ceia. Não coma, aguarde, porque nós vamos comer juntos. Pega essa ceia e você, com ela nas mãos, agradeça ao Senhor por esse momento, por essa oportunidade, por mais esta oportunidade que Ele te concede. E diga assim com essa ceia nas mãos: eu tomo posse de um espírito novo hoje. Eu tomo posse do espírito de fortaleza. Eu tomo posse do espírito da fé. Eu tomo posse do espírito da coragem. Eu tomo posse do espírito da ousadia. Em nome do Senhor Jesus.
Amém? Pode servir a ceia os obreiros, por Aquela favor. multidão só ele tinha a cruz, a fim de perdoar o meu pecado. E eu não fui capaz de defender sua dor, sabendo que fez tudo por amor. Que tão terrível sobre si Jesus levou. Permaneça em espírito de adoração. Nome diferença ao mundo. Jesus diz: fazer isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Está chegando o momento que nós vamos participar dessa ceia com o Senhor. Viu? Está chegando o momento que essa ceia será na presença do Senhor. Então esteja totalmente em espírito de adoração, espírito de louvor, de gratidão, por mais essa oportunidade que o Senhor te concede. Eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros rever a aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Ó meu Senhor, Jerusalém te machucou, Senhor, mas eu também já te neguei. Por vezes quis fingir, dizendo tê-lo em mim, mas lá no fundo eu fui Jerusalém. Agradeça a Deus. Diga, Senhor, obrigado por essa hora. Obrigado pelo privilégio de estar na tua presença. Diga a Deus: coloca o teu espírito em mim, Senhor. Diga aí, coloca o teu espírito em mim. Coloca o teu espírito em mim, Senhor. Coloca o teu espírito em mim, porque se o teu espírito estiver em mim, eu vou acertar. Eu vou ser como o Senhor quer que eu seja. Eu vou fazer como o Senhor quer. Coloca o teu espírito no teu povo. Coloca o teu espírito no teu povo, Senhor. Minha vida começou outra vez, Jerusalém e eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros rever a aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez, Jerusalém e Levante os elementos aos céus. Senhor Jesus, mais uma vez eu peço, consagra os elementos da ceia. Nós fizemos do Senhor o nosso Deus, nós fizemos do Senhor o nosso Rei, nós fizemos do Senhor o nosso Senhor, o nosso único e suficiente Salvador. Então, se estamos aqui e fazemos isto hoje, fazemos pela fé,
porque cremos no teu sacrifício, e cremos, Senhor, que muito em breve estaremos participando dessa ceia, na tua presença, na glória, com o Senhor, como está escrito na tua palavra. Abençoe a cada pessoa que participa da ceia hoje, que o espírito da força, que o espírito da coragem, que o espírito da fé, o espírito da fé, o espírito da coragem, da ousadia, tome conta da vida dela, tome conta do espírito dela, e que ela saia daqui hoje, Senhor, com um outro espírito, completamente diferente daquele que até então a acompanhou. É o que eu peço. Consagra agora os elementos da ceia e declaramos mais uma vez: Tu és o nosso Senhor, o nosso único e suficiente Salvador. Disse Jesus: comei e bebei, isto é o meu corpo e o meu sangue, que é derramado por vós. Pode comer e pode beber, todos, em nome do Senhor Jesus. Deus enviou seu Filho amado para me salvar. Agradeça a Deus por esse momento. Agradeça a Ele no teu espírito. Adore a Ele no teu espírito. Na cruz morrer. Agradeça a Ele pelo novo espírito que Ele está colocando dentro de você. Por meus pecados. Agradeça a Ele pelo novo espírito que Ele está colocando dentro de você. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Diga a Ele que você o ama. Diga a Ele que você o adora. Diga a Ele que você o glorifica. Diga a Ele que você o exalta. Diga a Ele que Ele é o Senhor, o teu único e suficiente Salvador. Diga a Ele. Diga com as tuas palavras. Com as tuas palavras. É um momento de adoração. Diga, eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico, eu te louvo, eu te exalto, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela tua presença. Obrigado por falar comigo. Obrigado por cuidar de mim. Obrigado por me escolher. Obrigado por me separar. No meio de tantos, o Senhor me separou. Agradeça a Ele. Isso. Mas eu bem sei. Eu sei. Aleluia. Que a minha seja fortalecido pelo Espírito Santo. Seja tomado pelo Espírito da coragem, da força, da ousadia. Seja tomado pelo Espírito Santo de Deus. Que você saia daqui com outro Espírito hoje. Diga com fé, porque Ele vive. Porque aleluia. vive. Posso crer. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Bem forte, diga. Mas eu bem sei. Mas eu bem sei.
mas eu venci. Eu sei. Eu sei. E a minha vida. A minha vida Está nas mãos. está nas mãos De quem? meu Jesus. Que vivo está. Que vive. Eu quero mais uma vez, mas só você. Diga porque ele vive. Eu quero ouvir tua voz. Porque E suba ao trono do Senhor. amanhã Receba esse coral bonito, Senhor. Esse coral que te louva. Esse coral que te adora. Que a nossa voz suba, Senhor. Temor. Diga a ele, mas eu vencei. Isso, diga forte, diga. E a minha vida. Aleluia, aleluia. Aonde ela está? está De quem? Que maravilha. que vive Dê a ele uma salva de palmas bem forte. A ti a honra, a glória, o louvor, a adoração. A ti essas palmas, pois é o único digno, o único merecedor de ser adorado, glorificado, exaltado. Receba e muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por mais essa ceia. Obrigado por ter passado 30 dias e nós estamos aqui novamente, Senhor. Muito obrigado. Aleluia. Graças a Deus.